Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora nós recebemos a pediatra Patrícia Sechá. Ela vai conversar com a gente sobre vacinação. Bom dia, doutora. Bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui no seu programa, trazendo um pouquinho de informação para as pessoas. O que a gente pode conversar sobre vacina? Desde muito pequenininhas as crianças precisam se vacinar, né? Precisam ser vacinadas. Por que realmente tem essa importância da vacina? O que a vacina faz? Ela previne ou ela cura alguma coisa? Como que a gente pode classificar? Eu digo que a vacinação é um dos papéis mais importantes durante a infância, né? Chega a ser o cartão de apresentação de toda criança e ela é fundamental para a prevenção de muitas doenças graves e muitas doenças que causam a morte. E hoje o Brasil, ele tem no seu calendário vacinal a grande parte da maioria das vacinas e gratuita. Então, todo brasileiro precisa saber disso, precisa estar consciente. As mamães precisam estar com a carteira de vacinação em dia, porque é gratuito. E além de gratuito, você vai prevenir doenças realmente graves, como a meningite, hepatites que são incuráveis, né, que você leva para o resto da vida. Todas as vezes que um bebê nasce, então ele recebe esse cartãozinho de vacinação. Sim, ao nascer, né, é obrigatório as maternidades, né, oferecerem a vacinação, que são duas ao nascer, que é a BCG e a hepatite B. E daí por diante você segue um calendário todo de vacinação. Então, o primeiro ano, eu digo que ele é fundamental, onde toda criança recebe a maioria de todas as suas vacinas e que ela vai produzir, né, anticorpos, ou seja, imunidade para grande parte das doenças aí que podem matar nos primeiros anos de vida um bebê. E durante esses primeiros anos, quais são as vacinas mais comuns, aquelas que não podem deixar de ser dadas no bebê de forma alguma? A gente tem o teste do pezinho, né, que não chega a ser uma vacina, mas é um teste importante também. E a partir dessa idade, essas crianças já começam a ter uma vida ali de vacinação específica. Olha, no primeiro ano, o contato com o médico se faz mensalmente. É importante esse contato porque o médico tem a capacidade de estar cobrando daquela mãe a vacinação em dia. Então, bebê nasceu, são duas vacinas importantes, contra a tuberculose, que é a BCG, e hepatite B. Então, e após o segundo mês, começa todo um calendário de vacinação, né? No segundo mês, nós temos 4 importantes vacinas contra o rotavírus, nós temos a penta, que evita praticamente 5 doenças, hemófilos, hepatite, coqueluche, difterias, né? Nós temos a paralisia infantil, já praticamente erradicada no Brasil, que é importante. Então, nós seguimos o calendário vacinal ao segundo mês, logo em seguida vem ao terceiro mês, que é a meningococce C, né, que hoje, aqui principalmente no Amazonas, além, né, da vacinação contra a meningite, nós temos a meningite do tipo B e a C que matam. E matam, são graves, e que a gente tem isso no calendário vacinal. Então, o bebezinho praticamente tem um calendário ao nascer, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, sexto mês, nono mês e um ano. Então, esse calendário ele precisa ser seguido para que estas doenças, né, como hepatite, meningite, as doenças como as pneumonias muito comuns, principalmente nós estamos entrando no período de chuvas, elas precisam ser prevenidas, a gripe, do hemófilos, né? Então, essas vacinas trazem para essas crianças imunidade, façam com que elas produzam dentro do seu organismo os anticorpos para prevenir e combater estas doenças. E até que idade, mais ou menos, essas crianças têm esse cartão de vacinação e precisam ser vacinadas? Por exemplo, uma criança ou um adolescente que já tem 16 anos ainda tem algum tipo de vacina que precisa tomar? Ou já está imune aí dessa questão? Muitas vacinas, né, as principais vacinas se dão até os 15 meses, que é 1 ano e 3 meses, né? E depois nós temos as campanhas, que você vai fazendo os reforços, mas tem algumas vacinas que elas são dadas por períodos, que você precisa dar o reforço, como hepatite B,
o tétano, né, a difteria, que são dados de 10 em 10 anos. Então, o adolescente, sim, precisa também da vacinação. E as meninas, a gente precisa lembrar da vacinação, né, contra o HPV, que é dado entre 9 e 11 anos. Hoje, o Ministério da Saúde reduziu para 2 doses, está mais simples, antes eram 3, então faz a primeira dose e depois de 6 meses faz a segunda dose. Então, o adolescente, sim, também precisa ter seu cartão de vacina atualizado. E hoje nós já temos o cartão do adolescente, viu? Onde esse adolescente pode estar fazendo todo o acompanhamento, não só vacinal, mas também do seu peso, da sua altura, da escovação, do dentista, tudo dentro da área da saúde. Muito bom. E aqui na nossa região existe uma vacina também que é bastante peculiar e é bastante característica, é daqui da região e ninguém pode deixar de tomar. Se você vem para cá, você precisa tomar essa vacina, e se você já é daqui, você também precisa tomar essa vacina. Normalmente tem a duração de 10 anos, né? Da última vez que foi renovada foi por 10 anos, então de 10 em 10 anos a gente precisa tomar essa vacina, que é a vacina da febre amarela, né? Qual é a importância dessa vacina, doutora? Olha, nós temos a área endêmica, o Amazonas, o mosquito que transmite a febre amarela. Então, ela precisa, aos 9 meses de idade, nossos bebês precisam ir receber a primeira dose e assim por diante vão recebendo os reforços. E a cada 10 anos, todo cidadão, né, que mora dentro do Amazonas precisa estar com essa vacina atualizada. É uma doença que pode evoluir com gravidade e a pessoa também corre o risco de morte com a febre amarela. Então, é uma vacina gratuita, importantíssima, e que não podemos deixar de fazê-la, todos os amazonenses. Agora, existe uma questão também que às vezes pode intimidar as mamães e os papais, né? Porque a gente tem medo de agulha. Quando a gente é pequeno, a gente tem medo de agulha e normalmente quando cresce tem gente que não perde esse medo, não. Ah, eu não vou levar porque ele vai sofrer muito. Doutora, como lidar com esse período de que você precisa dar a vacina na criança? Muitas vezes eles ficam enjoadinhos também quando é muito bebezinho. Aí já tem gente que quando recebe visita já avisa, né? Ai, não, hoje ele tomou vacina. E aí você já sabe que ele está enjoadinho, é melhor não pegar muito, melhor não mexer muito com a criança porque realmente tem essa irritação. Algumas vacinas, as principais, são intramusculares, então acabam machucando mesmo, dói, como toda agulha, mas não podemos correr dessa obrigação. É uma obrigação, sim, toda mamãe ela é responsável pelo seu bebê, pela sua criança, e precisa dar essa defesa para a criança. Então, às vezes, alguns cuidados importantes pós-vacina, uma compressa, às vezes a criança pode ficar febril, é da reação própria da vacina, mas se orientada adequadamente, esse bebê não tem como evoluir para algo grave não da vacina. Doutora, nós recebemos participações e a Natália, lá da Cidade Nova, quer saber o seguinte: o que eu faço se o meu filho precisa tomar uma vacina que não tem no posto de saúde? Olha, algumas vacinas, elas não são entregues pelo Ministério da Saúde, mas existem as vacinações particulares, né? Há um custo, né, variável que você pode estar vendo na rede particular. Mas a grande maioria, até hoje, a hepatite A já entrou no calendário vacinal do Ministério da Saúde. Então, eu digo mais de 95% das vacinas importantíssimas, graves, estão aí à disposição e de forma gratuita. E a Luciana, lá do Coroado, quer saber se há alguma contraindicação de remédios após as vacinas. Não é contraindicação, você indica. Às vezes a criança fica febril, você vai fazer, né, um antitérmico, aquela áreazinha fica um pouquinho vermelha, você vai fazer uma compressa, e é nesse sentido. Então, algumas vacinas são orais, que também podem evoluir a pouco por um período febril, mas as intramusculares, essas que causam um pouco de incômodo e dor para as mamães e para os bebês, mas são importantíssimas e são imprescindíveis. Como saber se meu filho tem ou não alguma alergia? Espero dar alguma reação após a vacinação ou tem alguma forma de saber antes? É a Antônia do São Raimundo.
Antes, muito difícil, Antônia, mas após a vacinação, os quadros alérgicos, elas não demoram muito. Então, no período de 6 a 10 horas, se ela vai manifestar alguma reação, você já pode perceber no corpo, né? Então, são plaquinhas um pouco mais avermelhadas, um pouco mais grossas, e você precisa se dirigir imediatamente, né, ao pronto-socorro mais próximo, porque ninguém sabe como é a sua reação dentro de uma alergia. Mas como os bebês também não têm muito anticorpos, essas reações não são muito frequentes, mas podem acontecer. Então é importante a gente ficar sempre de olho, né? Sempre de olho. Vacinou, às 24 horas, olho no bebê. Doutora, e a famosa gotinha? Quando a gente é menor, a gente torce para o dia da vacina ser o dia da gotinha, né? Porque, vamos tomar vacina. Aí quando sabe que é aquela gotinha, dá um alívio, porque a gente não vai precisar lidar com a agulha, mas às vezes não tem jeito. Essa gotinha realmente faz a função da mesma vacina que a gente recebe lá da agulha, ou são coisas completamente diferentes? Uma anula a outra ou não anula? Como que acontece? Não anula, ao contrário, é um reforço. Então, o Brasil hoje está em campanha de erradicação da paralisia infantil. Doença muito grave que deixa deficiente a criança. Então, as campanhas das gotinhas é contra a paralisia infantil e precisam ser tomadas. Toda vez que você é convocado, menor de 5 anos, 4 anos, 11 meses e 29 dias, precisam estar dando esse reforço contra a poliomielite. Existe alguma forma de a gente conversar com essa criança e preparar antes da vacina? Por exemplo, olha, agora nós vamos... A mãe precisa enganar, tem algumas mães que enganam, né? Vamos ali, a gente vai fazer um passeio e quando a criança vê o passeio era uma furadinha e fica chateado. Então, quer dizer, é certo você enganar ou é melhor que converse? E se a conversa for a melhor solução, de que forma a gente pode conversar isso, explicar para essa criança que realmente é importante que a gente esteja se prevenindo? Como que essa conversa pode acontecer? Eu digo que a relação mãe e filho, ela precisa ser o mais verdadeiro possível. Então, crianças, né, a partir de 1 ano, 1 ano e meio, ela já compreende o que você fala. É importante que você fale a verdade, que você vai levá-la para tomar uma vacina, vai doer um pouquinho, mas logo vai passar. Então, essa confiança, essa relação precisa já ser construída desde pequena. Então, aquela criança vai sempre confiar em você, vai sempre saber que você está falando a verdade. Você mentir é pior, porque aquela criança não sabe para onde você está levando ela e toda vez que você sair com ela, ela vai imaginar que você possa estar levando para uma vacinação. Então, fale a verdade sempre, por mais dura que seja, ela é melhor. Fora que as escolas também podem contribuir de alguma forma para isso, né? Com as campanhas. A professora também, às vezes, a gente até brinca e diz que o filho confia mais na professora do que na mãe, ou que a professora conhece mais a criança do que a mãe, porque passa mais tempo com essa criança. Então, de repente, essa relação, esse vínculo de professor e aluno, de confiança, pode ser útil também nesse caso. Pode. Ainda não criamos uma relação 100% escola e criança. Por exemplo, hoje nem todas as escolas cobram que você esteja 100% atualizado na vacinação. Mas acredito que o Brasil vai avançar um pouquinho mais sobre isso. Mas a relação escola e as crianças é fundamental quanto a isso. Informar, eu acredito durante toda a infância, há informações muito importantes sobre a importância da vacinação. Então a criança já cresce sabendo que aquilo é necessário, a vacina é necessária e importante para a vida dela. Para a gente finalizar, o que a gente pode fazer, quais os esclarecimentos que a gente pode dar em relação à mudança no calendário de vacinação que aconteceu? Olha, sobre a mudança do calendário de vacinação, praticamente, né, nós temos dos adolescentes, de pré-adolescentes e adolescentes, que é contra, né, o HPV, que antes eram 3 doses, agora passou para 2 doses, melhor para todos os adolescentes, então faz a partir de 9 anos e depois de 6 meses a segunda dose. Aí nós temos também o reforço, né, da VIP, que antes eram feitas 3 doses, passou a ser 2 doses. Então, praticamente são essas alterações do calendário vacinal. E lembrando, hoje se distribui mais de 300 milhões de vacina por ano. É inadmissível uma criança ser encontrada com vacina atrasada. Então, mamãe, faça a sua parte. Você está cuidando, você está dando vida, você está dando sobrevida para evitar uma doença grave para o seu bebê. Ainda mais aqui no Amazonas, nós estamos entrando no período de chuvas, período das meningites, doenças gravíssimas que podem matar em 24 horas. As pneumonias,
muito comuns, as doenças respiratórias, as infecções de ouvidos, as coqueluches, as difterias. Então, uma simples vacina pode prevenir muita coisa, dor de cabeça, sofrimento. Então, a criança não merece sofrer, nem você, mamãe. Então, vamos aproveitar. A vacina é gratuita. Algumas vacinas estavam em falta aqui pelo Brasil. A gente tem que alertar, como a hepatite B, a DT, que é o tétano. Mas hoje, né, acredito que no Amazonas ainda não tem essa falta. Mas se você não encontrou no lugar, se dirija ao posto mais próximo, mas não deixe de vacinar sua criança. Fora que é melhor a gente utilizar essa vacina para prevenir do que para remediar, né? Ah, com certeza. Tudo que tem prevenção, né, evita sofrimento. Então, hoje, as vacinas são para isso, para evitar sofrimento, evitar doenças e doenças graves para todas as crianças do nosso Amazonas e do nosso Brasil. Então, vacine sua criança, esteja com a carteirinha em dia. Patrícia, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pelos esclarecimentos para as mamães. Com certeza agora vai ficar um pouquinho mais fácil de passar por esse sofrimento, que pelo menos é passageiro, né? É passageiro, mas importante. Muito obrigada a todas e obrigado por esse espaço de estar dando um pouquinho de esclarecimento para todas as mamães, todos os nossos, né, ouvintes de hoje, nossos telespectadores de hoje. E nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta já falando sobre a solidariedade. Se você é fã desse tema e se você quer saber alguma coisa sobre isso, manda sua participação para o nosso WhatsApp, que é 92 o código de Manaus, 98111 4512.